do Senhor, mais uma vez, né? Queremos ter a oportunidade de ler a palavra que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. As crianças poderão se reunir, está ali. Lucas capítulo 12, verso 32. Capítulo 12, glória a Jesus. A palavra diz o seguinte: não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Glória a Jesus. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Glória a Jesus. Já adoramos o Senhor pela palavra que o Senhor nos concede nesta hora. Bendizemos e exaltamos o Teu nome por tudo que o Senhor tem para nos falar ao coração nesse momento. Nós te bendizemos, Senhor, e pedimos a Tua assistência em todas as coisas, e nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Jesus. Meus irmãos, essa palavra foi dada pelo Senhor Jesus aos seus discípulos, aos que o seguiam, aos que andavam na sua presença. É interessante que quando Jesus fala sobre isso, na verdade ele estava falando sobre as situações que preocupam as pessoas. Então, quais são as coisas que nos preocupam? Muitas vezes nós nos preocupamos com o que comer, com o que vestir, onde morar. Não quer dizer que eu me preocupo com o que eu vou comer hoje à noite, não. Mas a preocupação às vezes se eu vou ter o que comer sempre, daqui a um mês, dois, se daqui a tanto tempo vou poder comprar a roupa que eu preciso para vestir. Esse tipo de preocupação que toma conta das pessoas, e o Senhor Jesus vinha falando sobre isso, dizendo: não se preocupe, Deus, Ele alimenta os pássaros, que não fazem nada para isso, não trabalham, não recolhem no celeiro, mas mesmo assim Deus os alimenta, e vocês valem muito mais do que os pássaros. Glória a Jesus. E quanto ao vestir, o Senhor veste a erva do campo, que nasce hoje e amanhã é lançada no fogo. Muito mais o Senhor cuidará de vós. E ainda chama homens de pequena fé, porque nós muitas vezes colocamos em dúvida: será que o Senhor está cuidando da minha vida? Será que eu posso ter essa confiança, essa segurança? E o Senhor, quando fala, Ele fala com amor. Esta expressão de Jesus é uma expressão amorosa, ao ponto que Ele diz, chama aquele grupo de homens de pequeno rebanho. Eles eram ovelhas, eram como ovelhas diante do pastor. A referência de Jesus a um rebanho. Ele, Jesus, ele era o pastor das ovelhas. A Bíblia diz também que Jesus é o bom pastor,
Ele é quem cuida do dia a dia, das situações da nossa vida, e é assim que nós precisaríamos aprender nesse momento de caminhada. Jesus é o bom pastor, e não apenas o bom pastor dos outros, mas Jesus é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Esta era a realidade que ele estava procurando deixar ali para aqueles homens. E aí, diante desta colocação, ele faz questão de dizer assim: não temas, não temas, ó pequeno rebanho, não temais, ó pequeno rebanho. Por que Jesus diz isso? É porque muitas vezes nós tendemos a nos sentir intimidados diante das situações da vida. Os problemas, os acontecimentos são muito maiores do que a nossa força, são muito maiores do que a nossa capacidade de vencer. E às vezes nós nos vemos diante de situações difíceis. A competição que existe no mundo de hoje às vezes assusta, né? Basta alguém dizer assim: vou fazer um concurso para um emprego. Tem quantas vagas? Tem 2 vagas. Tem 10.000 inscritos. Isso intimida, assusta. A gente se sente inseguro, né? Então a competição no mundo de hoje intimida as pessoas. Às vezes as pessoas são intimidadas pelas enfermidades que são da vida moderna. É interessante, isso sempre me chama muita atenção, porque com o avanço que nós temos hoje da medicina, que um homem vai fazer uma cirurgia realizada por uma máquina, por um robô, extremamente minucioso e perfeito nas suas ações, e que seria algo extraordinário e impossível até anos atrás, mas mesmo assim as pessoas continuam doentes, e cada vez surge uma enfermidade nova que assusta, que mexe com as coisas, como nós estamos ouvindo nesses últimos dias algo a esse respeito. Às vezes são as violências da vida que intimidam as pessoas. Tem muitas pessoas que têm receio, digamos, de sair de casa, porque se intimidaram com a vida, com a violência. A batalha pela sobrevivência é muito forte, e a gente se vê diante dela todos os dias. Às vezes há pessoas que sacrificam a vida espiritual em troca da batalha pela sobrevivência natural. Então são coisas que vêm e são necessidades como estas que muitas vezes querem nos assustar, porque nós somos pequenos e frágeis. Quando Jesus diz pequeno rebanho, ele estava falando da nossa fragilidade e da nossa condição, e estas coisas nos assustam muitas vezes. Então Jesus se manifesta para dizer: não temais, ó pequeno rebanho. Não tema a vida, não tema as situações, não tema as circunstâncias que se levantam. É o Senhor que é o pastor das ovelhas, e Ele é quem cuida, Ele é quem zela. Interessante, quando Ele diz não temais, Ele está dizendo que é Ele, Jesus, quem vai cuidar. Ele vai tomar conta, e estas coisas são situações da fé. Interessante, nós nem sabemos até onde isso vai, mas eu conversava há poucos momentos por telefone, com um irmão de outra região, e ele estava passando por problemas sérios, muita dificuldade na parte financeira da vida, e ele tentou resolver algumas coisas,
não conseguiu, estava com uma dificuldade grande, e eu disse assim: olha, fulano, eu não tenho condições, mas eu posso te facilitar, te ajudar um pouco dentro daquilo que você mesmo propôs. Ele disse: não, eu não quero ajuda nenhuma, porque eu estou colocando diante de Deus a minha fé, e eu creio que Deus é aquele que pode mover as coisas a meu favor, e eu não estou querendo um alívio momentâneo, eu quero de Deus uma solução. E eu fiquei impressionado, porque no estado que aquele homem estava, ele poderia dizer assim: não, realmente me ajude, é bom, eu estou precisando, mas ele não quis, ele entregou a Deus. Ele disse: eu estou batalhando, entregando ao Senhor todas essas coisas, é Ele que sustenta todas as coisas. A Bíblia, quando nos fala de Jesus como pastor, ela mostra que é este Jesus, pastor das ovelhas, que nos leva aos pastos verdejantes dessa caminhada. É Ele que nos refrigera a sua sombra. Louvado seja Deus. Então, estas são as coisas extraordinárias. Ele cuidará das suas ovelhas, Ele nos levará aos pastos verdejantes, Ele nos fará descansar a sua sombra. E é interessante que isso não é apenas uma intenção de Jesus. A Bíblia mostra que o Senhor Jesus é aquele que tem o poder de realizar todas essas coisas. Jesus falou, deixou essa palavra, mas Ele tem todo o poder para garantir todas estas situações. A Bíblia diz que Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é a nossa fortaleza e o nosso refúgio. E Jesus é o Filho de Deus vivo. Glória a Deus. A Bíblia diz que é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Louvado seja Deus. Então, não é qualquer um, não é uma palavra vã, é algo que nós podemos nos sustentar nela. Louvado seja Deus. Então, quando ele diz isso, não temais, ele estava falando isso para o seu rebanho. A nós, então, basta crer em tudo aquilo que o Senhor está anunciando, e se nós tivermos esta fé, esta confiança, o Senhor nos sustentará. Louvado seja Deus, milagrosamente. Glórias a Jesus. É interessante, irmãos, que o segredo de tudo está na fé. Hoje eu estava meditando um pouco na palavra, e estas coisas me tocaram muito. Ali no Evangelho de Mateus, quando Jesus se encontra com um homem, um centurião, preocupado com o seu servo que estava doente, e diz: Senhor, meu servo está lá doente. Jesus disse assim: eu irei e lhe darei saúde. E ele disse assim: Senhor, eu não sou nem digno que tu entres na minha casa, debaixo do meu telhado, mas disse só uma palavra, o meu criado ficará são. E Jesus olhou para aquele homem e disse assim: nem em Israel encontrei tanta fé. A fé é o segredo de todas as coisas. A fé é o ponto de partida para todas as operações de Deus. Quando Jesus diz: não temais, ó pequeno rebanho, é preciso que o rebanho confie no Senhor, confie no seu pastor de todo jeito. Para confiar no seu pastor, o rebanho precisa saber quem ele é e o que ele é capaz de realizar. Glória a Jesus. Então nós descansamos nos seus braços. Quem é o seu pastor?
O meu pastor é o Senhor dos senhores. O meu pastor é o dono da prata e do ouro. O meu pastor é aquele que fez o céu e a terra. E nós sabemos disso, cremos nisso e confiamos no Senhor. Isso é fundamental nesta hora de dúvidas, nesse tempo de insegurança, nesse tempo de fraqueza, nesse tempo de tristeza, nesse tempo que lutar pela vida se torna tão pesado. Mas nós temos algo que nos sustenta, que é a graça maravilhosa do Senhor Jesus. Então, quando nós tivermos que olhar para as lutas, nós temos que olhar para aquele que cuida de nós. E porque Deus tem um propósito para a nossa vida. Jesus, quando disse, fala do rebanho, pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Isso é uma outra faceta dessa palavra. Ele já fala de Deus como Pai e mostrando que Deus, o Pai, tem um plano para a nossa vida. Deus, o Pai, tem um objetivo para a nossa vida, tem um programa para a nossa vida. Esse programa é muito simples. Ele diz, ao Pai agradou dar-vos o reino. O reino que Jesus faz referência não é essa vida aqui, não é uma caminhada confortável nos dias que nós estamos vivendo, mas o reino era uma realidade completamente espiritual. O Senhor fala a respeito do reino dos céus, onde Deus é o verdadeiro governante de todas as coisas. E é Deus quem equilibra tudo o que acontece nessa esfera celestial. Na esfera celestial não existem mentiras, não existe a falsidade, não existem as doenças, não existem as maldades. E é exatamente este o reino que o Pai resolveu dar a nós que estamos hoje aqui. Nós somos extremamente privilegiados por esta bênção, porque os planos de Deus são grandiosos para a nossa vida pela fé. Essa é a vida que nós precisamos alcançar. O reino de Deus é um lugar de glória, é um lugar de grandezas, louvado seja Deus, é um lugar de paz para a alma de qualquer um de nós. E é isso que nós precisamos carregar. É um lugar onde a nossa vida está sempre cheia da esperança, e o governo do Senhor, nosso Deus, é um governo perfeito. Se aqui está difícil, se aqui muitas coisas nos abalam, ao Pai agradou nos dar um lugar melhor. Glória a Deus. Se esse lugar aqui está difícil, cheio de problemas, ao Pai agradou nos dar um lugar melhor. Isso não veio de mim, não fui eu quem produzi, quem alcancei, mas isso foi algo que veio de Deus. É a manifestação do grande amor de Deus pela nossa vida. E se nós sentirmos que hoje essa batalha é tão difícil, tem dias que nós estamos abatidos, tem dias que estamos cansados, saibamos sempre que existe um lugar melhor que nos está reservado e que nos está garantido pelo Senhor para todo aquele que faz parte deste rebanho que vai um dia entrar na eternidade para morar com o Senhor. Glórias a Jesus. Está triste, irmãos? Há um lugar melhor e está à nossa espera, e cremos que breve descansaremos ali. Glórias a Jesus. Interessante que existe uma questão nessa palavra. Jesus, quando fala do seu povo, ele chama aquele povo de pequeno rebanho. Poderia chamá-lo apenas de rebanho, mas Jesus disse
que era um pequeno rebanho. Se nós pensarmos nisso, nós vamos entender que, na verdade, são poucos os que têm alcançado esta realidade de vida. Não são muitos aqueles que têm entregado a sua vida aos cuidados verdadeiramente do Senhor. As pessoas têm seus afazeres, as pessoas têm seus compromissos, as pessoas têm outras coisas a fazer. Não são muitos os que se entregaram a fazer parte desse rebanho. Por incrível que pareça, por melhor que seja a oferta, a proposta, há muitas pessoas que ainda querem viver no caos que essa vida oferece. É aqui que eu estou vivendo, eu quero é meu apartamento, eu quero é meu bom emprego, e às vezes nós não pensamos que tudo isso aqui é uma batalha tremenda, quando nós deveríamos querer o reino dos céus, onde tudo é perfeito, onde tudo é glorioso, onde a bênção nos espera a cada dia. Então nós lidamos com pessoas céticas nos dias de hoje, pessoas que não acreditam em nada. É difícil às vezes falar com alguém, porque pessoas às vezes não acreditam mais nas coisas de Deus, foram tomados pelo materialismo, foram tomados pelos limites da vida e não creem numa coisa maior. Pessoas cansadas de lutas, endurecidas, em todas as suas situações. Então, pessoas que endureceram o coração. É muito difícil lidar com uma pessoa que endurece o coração. Eu sempre digo isso porque uma pessoa que endurece o coração para as coisas de Deus, no mínimo, ele deveria ter alguma coisa melhor para dizer: não, eu não vou trocar o que eu tenho pelas coisas de Deus. Mas as pessoas não têm absolutamente nada de melhor. As pessoas estão deprimidas, as pessoas estão solitárias, as pessoas estão sozinhas. Eu estava conversando com a irmã hoje e ela dizendo: olha, minha irmã tem que tomar 5 comprimidos para conseguir dormir. 5 comprimidos toda noite. Com pessoas sem paz na vida, sem paz na alma, sem paz no coração, e mesmo assim são pessoas endurecidas e revoltadas com a sua realidade, e alguns são revoltados com o próprio Deus, e apesar de que nunca se dispuseram a ser ovelhas, mas glória a Deus, também existem as ovelhas, também existe a boa terra que vai ser semeada, onde a palavra de Deus entra e frutifica em abundância. Louvado seja Deus. Interessante, o rebanho do Senhor é pequeno nessa vida, mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos: o rebanho de Jesus já foi muito menor. O rebanho chegou a ser de 12 homens que seguiam a Jesus, que era o rebanho. Depois se agregaram mais alguns, 120, e hoje o pequeno rebanho é uma multidão extraordinária. Louvado seja Deus, porque a cada dia o Espírito de Deus está trabalhando para convencer aquela ovelha de que ele precisa de um pastor de verdade. Aleluia. O verdadeiro Senhor das nossas vidas. E para a glória de Deus, já desde os tempos da igreja primitiva, a palavra do Senhor já dizia lá no livro de Atos, no início, quando o Senhor dizia assim: todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Glória a Deus. Então a igreja do Senhor, na verdade, crescia todos os dias. Hoje fulano
amanhã Beltrano, o outro que nunca quis ouvir, agora está com o coração quebrantado. Então esse rebanho pequeno já foi muito menor, mas para a glória de Deus, todos os dias esse rebanho aumenta. Todos os dias o Espírito de Deus acrescenta aqueles que vão se salvar, e esse rebanho vai crescendo, frutificando, se desenvolvendo, e o nosso desejo é que cada dia o rebanho do Senhor seja maior. Ele nunca vai ser o grande rebanho, porque aqueles que rejeitam o Senhor acabam sendo a maioria dessa vida. Mas a Bíblia diz que existe alegria no céu por um pecador que se arrepende. Glória a Deus. Não temais, pequeno rebanho. O rebanho do Senhor não é um rebanho de pessoas tímidas nem amedrontadas. E nós não devemos temer as situações da vida para nos mantermos, para comer, para beber, para vestir, para morar. Não tema nada disso, creia no pastor. E muito mais, eu vou dizer, não temais ser parte desta realidade espiritual. Ninguém tema em pregar, em anunciar, em falar de Jesus, seja para quem for. O Senhor um dia disse isso para os seus servos, disse assim: não temais aquele que pode matar o corpo e depois não pode fazer mais nada. Na verdade, Jesus estava falando daqueles que nós íamos anunciar o Evangelho. E às vezes as pessoas querem anunciar o Evangelho timidamente. Mas eu não vou falar com fulano, porque fulano fica logo exaltado. Não temais. É a estes que precisam ouvir. Mas fulano fica revoltado. Não temais, ó pequeno rebanho. O Senhor nos chamou para vivermos uma realidade de confiança, de entregar a vida ao Senhor, um povo confiante, seguro, certo de quem cuida de nós é o Senhor Jesus, e como ovelhas, como rebanho do Senhor, nós vamos ser alegria de Deus em todas essas coisas. Então, irmãos, nós estamos num tempo de temores, num tempo de intimidação, num tempo de medo, num tempo de insegurança, num tempo de dúvidas, num tempo onde tudo é difícil, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa palavra diz assim: nesse tempo de dúvida, de temor, de medo, de tudo, meu pequeno rebanho, não temais, confiai no vosso verdadeiro pastor, e nós estaremos seguros nos braços do Senhor Jesus. Meus irmãos, é uma hora de nós nos voltarmos cada vez mais para essa realidade, deixarmos as coisas dessa vida se colocarem no segundo plano e vivermos a intensidade desse rebanho que em breve estará vivendo na glória celestial do Senhor. Medite nisso e tire do coração os temores, os receios, as coisas que atrapalham. Mas você não tem medo disso ou daquilo? Não, eu tenho um pastor que cuida de mim. Mas e se vier isso, vier aquilo? Eu estou sob os cuidados do meu verdadeiro pastor, Filho de Deus. Quem é o seu pastor? Meu pastor é o Deus vivo. É um privilégio, uma coisa extraordinária. Qualquer pastor poderia ser alguém, mas Jesus é o verdadeiro pastor das ovelhas. Senhor, eu quero ser parte deste rebanho verdadeiramente e descansar
descansar nos braços de Jesus. Não se apavore. Talvez alguém diga assim: amém, minha vida está muito difícil. O Senhor vai cuidar. Meus problemas são muito grandes. O Senhor vai cuidar. E eu vou dizer mais: o Senhor já cuidou. Porque no dia que nós achamos que a coisa está difícil, nós podemos olhar que o Pai se agradou e já nos deu o verdadeiro lugar, o reino do céu. Ao Pai agradou dar-vos o reino. Senhor, esse momento aqui vai passar, mas o reino dos céus é para todo sempre. Amém. Vamos ficar de pé e vamos adorar a Deus. Que o Senhor nos ajude a vivermos. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor.
o nome do Senhor Jesus pela fé. Uma adoração ao Senhor. Aleluia ao teu nome. Nosso ajudador, Deus é que cuida de nós. Não dará calma. Ei, dará uma churia da aleluia. Oh, bem, receber verdade, Senhor. Porque somos o teu rebanho. Glória a tua palavra. Glórias a Jesus. Glórias ao teu nome. Agradecemos, meu Deus, por essa certeza. Glórias a Jesus. A volta de Jesus. Glória a Deus. Esse plano de Deus para a nossa caminhada. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Jesus. Vou pedir a um irmão ou irmã que ore nesse momento, colocando diante de Deus todas as coisas que nos preocupam, todas as coisas que nos incomodam, que nos assustam muitas vezes, que nos intimidam, que nos deixam com nossas fraquezas, e que nós possamos, em nome de Jesus e por fé, entregar a Deus nesta hora, para que o Senhor cuide, como o bom pastor cuida das suas ovelhas. Nós possamos confiar e crer que o Senhor cuida de nós. Uma vida, ore a Deus e coloque as nossas vidas no altar desta maneira. Aleluia. Glórias a Senhor Deus, neste Jesus. momento, Senhor, nós oramos a Ti, Pai. Bendito seja Deus. Colocamos diante de Tua A presença. igreja louva ao Senhor. Meu Deus, colocamos diante do Senhor. santo, Meu Deus, santo, todas as santo. nossas preocupações, Senhor, todas as nossas tristezas, Senhor, todas as dores, todas as enfermidades, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que vem perturbar as nossas vidas, Senhor, nós colocamos na Tua presença, Senhor, e te pedimos que o Senhor sustente em Tuas mãos as nossas vidas, para que nós possamos acreditar, Senhor, para que nós possamos crer que só o nosso Deus pode todas as coisas, Senhor, porque o Senhor é o Deus do impossível, Senhor, e nós temos que acreditar, nós temos que crer, Senhor, por isso nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, todas as nossas necessidades, Senhor, todas as nossas preocupações estão nas mãos do Senhor, por isso nós cremos na Tua vitória, Senhor, em nome de Jesus nós oramos, amém. Mais uma glorificação, uma vida que sente que entregou a Deus. Glorifique pela fé. Glória a Jesus. Exaltamos, Senhor Deus, o Teu nome. Te bendizemos, ó Deus, porque nós temos, Senhor, esta viva, Senhor, esperança, Senhor, no Teu cuidado, Senhor, na Tua, Senhor, misericórdia para com as nossas vidas, Senhor, porque Tu és o bom pastor, Senhor, e nós somos Tuas ovelhas, Senhor, e Tu tens cuidado de nós, Senhor, o bom pastor cuida das ovelhas, e por isso nós Te rendemos a nossa adoração, Senhor, o nosso louvor. Te bendizemos pela fé que o Senhor tem colocado, Senhor, em nossos corações. A fé, Senhor, não fingida, meu Deus. Uma fé experimentada, Senhor. Uma fé que o Senhor vai comprovando a cada dia, Senhor, a cada passo que damos. Te exaltamos, ó Deus, pois Tu és maravilhoso e bendito, Senhor. Tu és, ó Deus, soberano sobre todas as coisas, Senhor. E ainda assim agradou-te, Senhor, dar-nos o reino, Senhor. Porque somos nós, Senhor, para receber tal dádiva, Senhor. Meu Deus, mas Tu és um bom pastor, Senhor, e nós somos Tuas ovelhas. Nós Te bendizemos, Senhor, e Te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus.
Aceita, Senhor, a adoração do teu pequeno rebanho, Senhor. Não temos muito o que oferecer, mas oferecemos a nossa confiança em Ti. Oferecemos a nossa fé em Ti, Senhor. E nós cremos que o Senhor nos sustenta pela nossa mão, porque senão já teríamos caído há muito tempo. Mas estamos aqui, mais um dia, Senhor, vencido. Glórias a Deus. E isto será a nossa realidade de cada dia, até o dia final, quando o Senhor nos chamar para a sua glória, para nos dar efetivamente o reino. E ali estaremos sempre seguros com o Senhor. A nossa luta termina e a nossa vida de bênção se inicia para todo sempre. Assim nós te glorificamos e te bendizemos e pedimos que o Senhor abençoe o teu povo, a tua igreja. Cuide que esta palavra seja para todos nós, que o Senhor remova os nossos temores e coloque no lugar deles a fé no nome poderoso do Senhor Jesus. Te agradecemos e oramos e entregamos as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias